Esse nosso dia hoje nós lemos a parábola do semeador. A cada 3 anos essa parábola volta nas leituras de Mateus. Cada ano um evangelho é escolhido pela igreja para ser estudado. Esse ano nós temos o evangelho de Mateus. Essa parábola ela é tão importante que ela é uma das únicas parábolas, existem outras, né? Mas ela faz parte do grupo de parábolas que os 3 evangelistas sinóticos gravam. O que é evangelista sinótico? Mateus, Marcos e Lucas, que escrevem evangelhos com a mesma ótica, por isso sinóticos, né? Eles têm a mesma ótica. O evangelho de João é um evangelho diferente, é uma outra ótica. Então Mateus, Marcos e Lucas, os evangelistas sinóticos, eles escrevem a parábola do semeador identicamente. E isso é muito interessante porque o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Quando Mateus escreveu o evangelho dele, ele tinha o de Marcos em mãos e pôde dizer, opa, Marcos deixou de fora aquela história, eu vou acrescentar. E aí Mateus escreve o evangelho de Mateus. Quando Lucas escreve o seu evangelho, ele tem em mãos Mateus e Marcos. E Lucas, ele não conheceu Jesus, mas ele faz uma pesquisa acadêmica e aí a tese de doutorado dele é o evangelho de Lucas. Então ele pega Mateus como pesquisa, Marcos como pesquisa e faz entrevista com os discípulos, com Maria, a mãe de Jesus, e compõe o evangelho de Lucas. Então a parábola do semeador, quando Mateus leu em Marcos e Lucas leu nos outros 2 evangelhos, eles disseram, vale a pena repetir. Eu vou repetir o que eles escreveram. Isso mostra como os discípulos enxergavam essa parábola de forma especial. Não é qualquer parábola, é a parábola do semeador. Quando a gente fala em semeador, hoje, nos tempos de hoje, que tipo de agricultor vem à mente aqui no Brasil? Como que se semeia o solo? Quem sabe? A gente é da cidade grande e de repente não sabe, né? Mas são aqueles tratores. Por que um agricultor lá do Mato Grosso paga R$1 milhão num trator em vez de pagar R$100 mil em mão de obra que vai semear a terra manualmente? Por que ele prefere pagar R$1 milhão num trator? Por que será? Oi? Rendimento. O desperdício de semente é quase zero. A máquina cava e coloca a semente no lugar que ela tem que estar em uma só. O semeador não, ele vai largando, abre a carreira e ele vai jogando a semente, né? Então, desperdiça muita semente, né? Se você pegar o semeador da parábola, né, que tipo de semeador ele é? Ele vai semear a terra boa, mas aonde que cai a semente? Aonde que ele joga? Primeiro ele está com o saco meio aberto, né? Então vai caindo no caminho. Depois ele vai semear a terra boa, acaba errando a pontaria, acerta onde? Pedras. E nos espinhos, onde tem mato, né? Onde tem espinhos, e aí cai ali. É um bom semeador? Aos nossos olhos hoje, é um péssimo semeador. Nota 0 para ele, está demitido. Vou contratar uma máquina, vou alugar um trator, porque dessa vez não dá, né? Mas é esse o ponto central dessa parábola. A parábola do semeador é uma parábola, porque é óbvio que é, né? O texto já fala ali, Jesus chama de parábola, né? Mas eu quero dizer assim, que ela não é uma alegoria. Quem vem nos grupos de quinta-feira, qual a diferença de alegoria e parábola? Quem pode me explicar? Mulheres de quinta, os homens também, o Sérgio também vai. Qual a diferença de parábola e alegoria? Eu falei 3 vezes nas últimas aulas. Então acho que a gente vai ter que fechar as aulas de quinta, que não está rendendo, né? Qual a diferença? Alegoria é uma coisa, a parábola é outra. A parábola tem só um ponto de comparação. E a alegoria são vários. Por exemplo, o livro de Apocalipse não é alegoria, é parábola. Ou seja, não adianta ficar querendo ver quem é a besta, se é o imperador, se é o papa, não vai interessar. Quem será que é o dragão, o que significa os detalhes. Não é uma alegoria onde cada pedacinho
tem uma correspondência no mundo real. O Apocalipse tem um ponto central. Qual é o ponto central? Vitória de Cristo. O resto não há uma correspondência exata com esse mundo aqui. Qual é a primeira trombeta, a segunda? Não interessa. O que o Apocalipse mostra é: Cristo virá e será vitorioso. A parábola não é uma alegoria. Ou seja, não adianta ficar tentando adivinhar quem é o semeador, quem é a semente, quem é o caminho, quem é a terra boa, quem é a pedra, quem é o diabo, quem é o passarinho, quem é o... Não importa isso. O que uma parábola quer mostrar é moral da história. É isso que a parábola mostra. Para a gente entender bem, alguém já ouviu falar da história do burro, do velho e da criança? É uma fábula. Que o velho tá levando o burro com a criança em cima. Alguém diz: olha que velho burro, ele é velho, devia a criança andar e ele está em cima. Aí ele troca, fica no burro e a criança vai puxando o burrinho. Passa de novo, outras pessoas dizem: que velho burro, porque ele já é adulto, a criança tinha que estar em cima. Ele diz: puxa vida, o que eu faço? Aí passa num outro lá: nossa, mas esse velho é burro, coitado do jumentinho lá, vai ficar cansado. Eles tinham que andar, eles podem andar. Ele desce do jumento e carrega. Por fim, ele passa num bando de louco que fala: mas como esse velho e essa criança é burros, eles tinham que carregar o jumento nas costas. Ele carrega. Ou seja, não adianta querer descobrir quem é o velho, quem é a criança. Moral da história: não dê importância ao que os outros falam. É isso que essa história quer mostrar. O semeador é a mesma coisa. Há um ponto central nessa história. Mas antes da gente descobrir o ponto central, vamos ver a história em si. Jesus conta essa parábola e diz que um semeador jogou sementes em 4 caminhos, diferentes, em 4 solos diferentes. No caminho, na terra boa, mas também nos espinhos e nas pedras. E o que caiu no caminho, o que aconteceu? Os pássaros comeram. Nem germinou, nem brotou, os pássaros comeram. Jesus fala que esse tipo de solo é quando a pessoa só ouve a palavra. E aí o diabo vai e rouba. O segundo solo caiu aonde? Nas pedras. E o que aconteceu? Brotou, cresceu. Mas veio o sol e queimou. Por quê? Porque a raiz não era funda. Aí eu pergunto para quem cria a planta: qual a importância da raiz ser funda e o sol? O sol não arranca. Quando a gente lê uma parábola ou qualquer texto da Bíblia, tem que se perguntar o porquê das coisas. Senão a gente não aprende nada. Por que a raiz de uma planta tem que ser funda se o sol é escaldante? Oi? Porque ela busca água de baixo. Por isso que uma árvore é difícil secar, Agora as plantinhas aí tem que regar todo dia. A árvore busca água lá da terra úmida embaixo. Então, a raizinha lá não era funda, veio qualquer solzinho, queimou. Aí Jesus compara isso com aquela pessoa que ouve a palavra, e ouve a palavra até com alegria, logo recebe, e crê e tal, mas vem as primeiras perseguições, a pessoa perde a fé, cai. Depois Jesus conta dos espinhos. Os espinhos sufocam a planta. E aí ele fala que é quando a pessoa ouve a palavra, mas a ilusão da riqueza e os cuidados deste mundo arrancam a fé. Resultado: a planta fica infrutífera. A gente pode ver no próximo slide essa comparação ali dos solos, E a última é a terra boa. Ouve e compreende. O que acontece? A planta germina e produz mais sementes. Olhando essa história, qual é o ponto de comparação? Qual é o ponto da parábola? Qual é a moral da história? Qual é o ensino mais importante? Quem consegue me dizer? É difícil, Por muito tempo a igreja cristã deu um caráter negativo a essa parábola. Por quê? Tem 3 chances de uma semente ser infrutífera e uma só dela frutificar. 3 caminhos ruins, um bom. Pequena é a porta que leva à vida eterna, grande é o caminho da perdição e muitos poucos entrarão pela vida eterna. Deu um caráter assim negativo por milhares de anos.
quase 2000 anos, olhando a parábola dessa forma. Mas os discípulos não viram a parábola assim. Eles colocam a parábola num contexto onde Jesus está pregando evangelho para o povo, onde Jesus quer libertar aquele povo dos fariseus, daqueles judeus ultra-ortodoxos na época, que viam pecado em todas as coisas, e por ver pecado em tudo, eram pessoas pessimistas. Isso é uma lição para nós. O cristão não pode ficar vendo pecado em tudo igual um fariseu, porque ele se torna pessimista. Ele vai ser contra tudo, ele vai ser contra qualquer novidade, ele vai ser contra qualquer coisa, porque ele vê pecado em todas as coisas que existem. E aí a gente se torna uma pessoa pessimista e triste, como aconteceu por milhares, centenas de anos na igreja cristã. Havia pecado em tudo, na minissaia, no sexo, mesmo entre casais, na igreja, na dança, em jogar na luta, tudo era pecado, tudo era errado, tudo. E aí o cristão ficava com aquela sina de ser extremamente pessimista a qualquer coisa. Mas não é isso que Jesus mostra. Ele coloca a parábola quando ele vai e mostra para o fariseu que comer no sábado, que trabalhar no sábado não tinha problema. Era um escândalo para aqueles religiosos pessimistas. Por isso, o ponto de interpretação dessa parábola é o semeador. Porque ele semeia em todos os lugares. Ele não pergunta se a terra é boa. Ele joga a semente. Ele vai jogando no caminho, nas pedras. Ele joga na terra boa também. Ele joga nos espinhos. Ele vai jogando. Ele não tem dó da semente. Ele distribui à vontade. Esse é o ponto central. É positivo isso. O ponto central não são os caminhos, os solos, os tipos de solos que nós somos. O ponto central é olhar para o semeador que joga a semente em qualquer tipo de caminho, né? E ninguém nesse mundo consegue ser um só caminho. Nós somos os quatro ao mesmo tempo. Então Jesus joga a semente no nosso coração duro, no nosso coração mole, no nosso coração espinhoso. Ele joga. Ou seja, Jesus, ele está presente em todos os momentos da minha vida, inclusive quando eu estou pecando. Ele está lá, ao meu lado, me olhando. Ele está lá ao meu lado. Ele não me abandona. Aquela coisa que a gente ouvia na igreja antigamente: olha, jovem, se você entrar na boate de dança, Jesus fica do lado de fora. É mentira. Tem que provar na Bíblia o que se diz, né? Aonde que está isso na Bíblia? Não vi nenhum lugar assim. Jesus falou: ó, até aqui eu vou com você. Ao contrário, os discípulos que abandonam Jesus. Não é Jesus que fica no lado de fora da boate. É os discípulos que falam: Jesus, a gente não quer saber de você. Vai lá morrer porque a gente está com medo. Né? Mas não é Jesus que fica de fora. Então o ponto central de toda a Bíblia, mas dessa parábola especialmente, é: o semeador nunca desiste de ninguém e de nenhuma pessoa e de nenhuma parte da minha vida. Ninguém é terra boa aqui. Todos nós somos as quatro coisas ali ao mesmo tempo. Mas o mais importante é: o semeador não desiste da gente. Quem aqui nunca foi igual um caminho? Está ativo na igreja, de repente some. O diabo parece estar roubando a fé. A semente é a fé. O diabo está comendo a fé. Quem aqui nunca se sentiu como as pedras? Perseguição religiosa. Quando a gente tem que pagar um imposto cristão, a gente está sendo perseguido, porque o meu concorrente não paga. Ou seja, eu tenho que ser mais competente por ser cristão do que o meu concorrente, porque eu tenho ética, eu tenho que pagar imposto, então eu tenho menos lucro, menos capital de giro do que a empresa concorrente que suborna, que não paga imposto. Ele tem dinheiro sobrando, né? O cristão, ao ser honesto, ele é perseguido justamente por essa honestidade. Lá na Síria, por exemplo, há um vídeo na internet, né? Na Síria não, no Quênia, cristãos sendo executados a sangue frio. E engraçado, ninguém reage. Os cristãos, eles são colocados na vala, né? Uma pessoa, um queniano lá do Boko Haram, coloca o pé na cabeça para ele não tremer, e simplesmente ao vivo e a cores cortam o pescoço dele. Parece gado, porque não é só cortar, ele faz assim com a faca. E o cristão não grita, ele louva a Deus, né? Então, ao ir para o martírio como uma ovelha,
eles não lutam, eles não procuram fugir, não estão acorrentados, um a um eles vão para aquela vala. E ao morrer eles dizem, né, na língua deles, bendito seja o nome do Senhor. Né? O cristão é perseguido, o cristão às vezes é pedra, e a pedra às vezes parece nos sufocar. Né? Às vezes nós somos como espinho, é o que mais o brasileiro é. O cristão brasileiro parece ser um espinho, né? Porque qualquer coisa é motivo para não estar na presença sacramental de Deus. Posso ler a Bíblia em casa. Depois eu vejo na internet. Depois eu leio, né? Qualquer coisa é motivo. Estou cansado. Trabalhei muito sábado. Trabalhei muito a semana inteira. Trabalho, estudo. Fui na balada. Qualquer coisa é motivo de espinho para abafar a minha fé. Para eu ficar em casa. Para eu não trabalhar em prol do evangelho. Para eu não ir no evangelismo. Qualquer coisa motiva meu joelho, meu cintura, minha coluna, meus olhos, minha mão. Daqui a pouco vai ter cristão falando, eu não vou para a igreja, não vou fazer evangelismo porque o sol vai nascer. É por isso que eu não vou. Porque são desculpas tão esdrúxulas, né? O espinho é tão esdrúxulo que a gente não sabe como pode sufocar tanto a fé dos cristãos brasileiros. Sendo que lá no Quênia, a pessoa oferece o pescoço para morrer. Sendo que lá na Síria, um pai não renega a fé mesmo vendo a filha sendo violentada e morta na frente dele. E ele podendo evitar aquilo, simplesmente dizendo, Alá é Deus e Maomé é o único profeta. Maldito seja o nome do Senhor. Só dizer isso, ele salvava a fé. E ele não salva, porque ele tem uma fé verdadeira. O espinho que ele está vendo ao vivo e a cores, o espinho mais doloroso do universo, que é ver isso acontecer com uma filha, não impede que ele diga, a minha fé está aqui, apesar desse espinho. E eu continuo dizendo, bendito seja o nome do Senhor. E depois ele morre também. Ainda bem, né? Porque viver depois de ver tudo aquilo deve ser horrível. E ele morre recebido nos braços de Deus. Né? Nós somos tudo isso ao mesmo tempo. E somos terra boa também. Por isso estamos aqui ouvindo o Evangelho. Por isso aqueles que vão ver o vídeo depois na internet estão procurando olhar uma mensagem cristã. Por isso nós estamos aqui para receber a ceia, por também ser terra boa, mas nós somos as outras coisas também. Qual a diferença no solo, na atitude que cada solo tem? Qual a diferença? Por que a terra boa é terra boa? Porque ela ouve e compreende. Está bem claro, né? Olha, primeiro caminho, ouve, mas não compreende. Segundo, ouve e recebe logo. Terceiro, ouve, só ouve. O quarto, ouve e escuta. Ouve e compreende. E quer compreender. Compreender é aceitar que muitas vezes a minha fé vai produzir em mim coisas que a minha razão não aceita e o meu coração também não. Como explicar a atitude desse pai sírio? A minha razão não consegue compreender como um cara não pode... Mente, fala que não crê em Deus e pronto, depois vai na igreja, pede perdão, absolvição, toma a Santa Ceia, está perdoado. Né? O meu coração não entende. Nossa, um pai, né? E manteve-se firme ali. Mas a fé entende. A fé mostra que, olha, eu tenho que confessar minha fé. Eu não posso, diante dos inimigos, que não são os muçulmanos, o inimigo é a perseguição em geral, eu não posso sucumbir. Eu tenho que mostrar que a fé cristã não é baseada no poder militar, não é baseada nos anjos que vão vir e vão me libertar aqui dessa situação, é baseada também no sofrimento, na derrota, como esse pai sírio teve que enfrentar. A fé cristã é baseada até muito mais quando sofremos, calados, quando somos perseguidos, do que quando a igreja é vitoriosa. A fé cristã cresceu muito mais quando a Europa quase sucumbiu diante dos turcos, quando a América quase foi invadida pelos inimigos, né? Do que quando nós florescemos na descoberta das Américas, quando nós dominamos o mundo com a nossa cultura ocidental. A fé cristã cresce aonde é menos provável, porque é ali que o semeador, que Deus quer provar o seu poder, e não com grandes estardalhaços. Por isso o culto, quanto mais simples é, melhor é, porque mais o poder de Deus aparece e não a figura humana, não o espetáculo humano,
mas a figura de Deus na simplicidade se faz cada vez mais presente. Na simplicidade de um semeador que larga a semente e não cansa de trabalhar. Essa parábola do semeador, ela tem um traço lá de Isaías que a Érica leu. Isaías diz o quê? Que a palavra de Deus nunca, ela vai, faz o trabalho e nunca volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. O semeador na parábola é a palavra, não é nem Deus. O semeador é a palavra. A palavra não volta vazia. Ela produz algo em nosso coração. Ela muda o nosso coração. Ela nos dá a capacidade de crer, não com base na razão, nem com base no meu sentimento, mas com base na fé. Com base em aceitar o que Deus é para nós e em favor de nós. A fé está acima da razão e do sentimento. Não é só amar a Deus, porque às vezes você vai odiar Deus. Provavelmente aquele pai que viu a filha morrer odiou Deus naquele momento, porque Deus não mandou os seus anjos, mas mesmo assim ele teve fé. Você vai odiar Deus quando seu filho morrer, quando você tiver que enterrar seu pai, sua mãe, quando você tiver uma doença incurável e Deus se negar a dar um milagre a você, você vai odiar Deus. Essa é a realidade. Mas ao mesmo tempo que você odeia Deus, você crê nele, no poder dele. E você sabe que Deus a uma hora vai transformar esse ódio em amor novamente. Não é assim que acontece na família? A gente não odeia o pai e a mãe às vezes? E por causa daquele ódio momentâneo, quer dizer que a gente quer que de fato o pai e a mãe morram, como a gente diz com a boca? Não. O amor está lá. E a fé em Deus é a mesma coisa. Não pode se basear num sentimento momentâneo e nem numa racionalidade, mas na obra do Espírito Santo em nós. Esse é o problema do mundo hoje. Esse é o problema dessa nova geração de jovens. Tudo tem que explicar. Ninguém aceita nada por fé ou por autoridade da Escritura. A gente vê isso com crianças pequenas. A gente vai, pede alguma coisa, a criança pergunta por quê. E a resposta que ela deveria ouvir é porque eu estou mandando. E eu sou o pastor e eu mando em vocês. E você vai fazer o que eu estou pedindo. Ah, mas qual a razão? Não interessa qual a razão. Interessa. Eu sou autoridade aqui nesse retiro, você não vai ficar nesse local porque eu quero. Não tem explicação. Eu quero. Né? A mesma coisa às vezes é com a fé. A fé não tem que ficar às vezes perguntando por Deus. Não é aquele papai que fala, filhinha, senta aqui que eu vou explicar para você. É por isso, aquilo outro, x mais y é igual a z, multiplicado por 3 vai dar 4, blá blá blá. Ah, agora entendi, pai, agora eu vou fazer o que o senhor falou. Não, às vezes Deus fala, é assim, ponto final. Não tem explicação. Aceita por fé. Isso é fé. É saber que Deus tem razão, mesmo que eu não entenda a razão de Deus e mesmo que Deus não me explique essa razão. Mas eu creio que Ele escolheu o melhor. Eu creio que Ele habita no meu coração mesmo sem compreender todas as coisas. Nós precisamos ter essa fé infantil, essa fé da criança. A criança é assim. Ela não pergunta como é possível Papai Noel distribuir 6 bilhões de presentes em 12 horas na noite de Natal. Ela simplesmente crê, aceita. Nós precisamos ser igual Jesus falou, igual as crianças. Aceitar o que Deus é e aceitar o trabalho de Deus em nossos corações. É por isso que Isaías fala ali no versículo 9, Isaías 55, 9: assim como o céu está muito acima da terra, diz o Senhor, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. O que Deus está dizendo aqui, Ele nem precisava dizer, porque Ele está tentando explicar para nós por que a gente não compreende certas coisas. Ele está dizendo, o meu pensamento está muito acima dos seus. Por isso vocês não vão compreender. Alguém tentou ensinar para uma formiga as regras da engenharia e da arquitetura? Formiguinha, senta aí que eu vou ensinar você a produzir um formigueiro melhor, mais funcional. Senta aí, lição 1, cálculo 1. A matemática diz... Blá, blá. Alguém já tentou fazer isso? A formiga vai construir um formigueiro com base nas nossas regras de engenharia e arquitetura? Não, porque ela não tem a capacidade. Assim como nós não temos capacidade de compreender o Deus Altíssimo. Então isso é fé, é aceitar essa nossa situação. É ouvir
e compreender isso. Isso é ser terra boa, né? É ter essa fé. Por fim, meus irmãos, ouvir e compreender a palavra produz em nós muitos frutos, né? E prepara a gente como uma planta plantada no reino de Deus a produzir mais sementes. É ouvir e compreender. Por isso Isaías diz que o milagre acontece quando o povo de Deus compreende a palavra, quando o povo de Deus tem fé. O que Isaías fala? As montanhas cantarão de alegria, no versículo 13. Árvores baterão palmas, espinheiros darão lugar a ciprestes, e mato dará lugar a murta. Ou seja, o que era ruim, o que era terra ruim, imprestável, se torna terra produtiva. E diz Deus, e isso é tão certo como a chuva que cai do céu e rega as plantações, e produz mais sementes para o semeador. A ação da palavra de Deus no nosso coração é tão certa, né? É tão certa que Deus fala, isso vai acontecer. A palavra não volta vazia. Isso nos dá forças para testemunhar o Evangelho, para pregar a palavra, para jogar a semente em todos os caminhos. Deus não quer que sejamos tratores. Coloca a semente só onde a gente acha que vai produzir frutos. Deus quer que nós sejamos de fato semeadores, que a gente use a semente à vontade. Semente nunca vai faltar. Quanto mais espalhar, melhor, em todos os caminhos. Não há jogo perdido para Deus. Não há pessoa que, esse aí não vai ouvir. Já falei 10 anos, já largo de mão, não quero saber. Todas as pessoas deste mundo que estão vivas devem receber a semente da palavra, do Evangelho, devem ouvir o Evangelho. Não percamos a esperança. Por isso me entristece muito quando uma denominação, uma congregação, seja lá o que for, decide fechar um ponto de missão, um trabalho, um departamento, simplesmente porque não produziu resultados visíveis. 30 anos pregando o Evangelho lá em Sumatra, fecha. Gastamos muito dinheiro lá. Vamos pregar em outro local mais frutífero. Quem somos nós para transformar o trabalho da palavra em trabalho de agricultura moderna? A igreja não é trator. Vai faltar dinheiro? Quem disse que vai faltar dinheiro? O dinheiro do mundo é de Deus. Se Deus quiser despejar dinheiro aqui, Ele vai despejar de alguma forma. A gente não deve ficar se preocupando com o investimento. A igreja não é banco que vai render juros. Juros não são as pessoas que entrarão. O nosso trabalho de cristão, de igreja, de congregação, de denominação é pregar o Evangelho em todo e qualquer lugar que nós conseguirmos. Esse é o nosso trabalho. Sem se perguntar se aquela semente vai render ou não. Por quê? Transformar um solo ruim em bom não é nosso trabalho, mas é trabalho de Deus. Por que que no Brasil nós plantamos no Mato Grosso, por exemplo? Porque muito gaúcho, capixaba, paulista foi para o Mato Grosso plantar e ganhar dinheiro com a soja. O que aconteceu lá? Que 50 anos atrás era mato, era floresta, e agora é a maior produtora de soja do mundo. O que mudou lá? Quem sabe me dizer? O que aconteceu naquelas terras? Simplesmente corrigiram o solo. Colocaram um cal lá. O solo que era ácido ficou alcalino, perfeito para a agricultura. O Brasil não falou, não plante ali porque já era, esse solo é muito ácido, mata tudo que é lavoura. O Brasil falou, a Embrapa falou, não, a gente vai estudar um jeito de corrigir esse solo, porque é muita terra agrícola que dá para plantar, é plano, vamos corrigir. Estudaram, descobriram, colocaram um cal e ali se tornou a maior lavoura de soja, de tudo que você pode imaginar na América. Deus é assim. Ele não fala, vou abandonar essa terra árida. Ele fala, eu vou colocar cal, eu vou colocar fertilizante, eu vou investir tudo que eu posso nessa terra. E ela vai produzir fruto. O nosso coração está nas mãos de Deus. Tem parte dura, tem parte com espinho, tem parte boa. Deixe que Deus trabalhe o seu coração. Não se preocupe demais. Não fique tentando descobrir na sua vida qual parte ali é a maior.
Olhe para o semeador e diga: semeador, mude meu coração e jogue as suas sementes. Palavra de Deus, coloque fé no meu coração. E Deus nunca deixará de semear, de deixar que a sua palavra semeie a fé em nossos corações. Isaías completa tudo isso dizendo que quando a palavra de Deus, o semeador, atua, um memorial eterno é erguido. O que é um memorial eterno? Memorial eterno é um monumento que nunca ninguém vai derrubar. Né? Qual é o memorial eterno de nosso trabalho como semeador? Ou melhor, do trabalho da palavra, que é o semeador? Qual é o monumento eterno dessa ação da palavra em nós? É ver os nossos filhos aqui. É ver os nossos netos aqui na fé. É saber que quando a gente morrer, eles continuarão aqui. O monumento eterno é a palavra, é a igreja em si, com a ação da palavra. Aquilo que Deus diz: a minha palavra nunca passará. A palavra de Deus em nossos corações, nos nossos netos, bisnetos, tataranetos, esse é o monumento eterno. Essa palavra que nunca passa. É o próprio semeador que está aqui entre nós, colocando a fé em nossos corações. Vocês fazem parte desse monumento eterno. Que Deus guarde vocês até a vida eterna neste monumento. Amém.